O meu nome é Wesley Gucci e eu sou artista plástico, faço escultura por influência do meu pai. Só que teve um evento que eu não lembro, acho que faz mais de 10 anos. E uma vez eu postei alguma coisa e uma seguidora pegou e falou assim: você é o artista e empresário. E você sabe que isso ficou marcado pra mim? Porque assim, eu nunca tinha ouvido alguém falar isso ou ter essa percepção. Na época, assim, não fez tanto sentido, só que conforme foi passando o tempo, eu tendo que lidar com algumas coisas de responsabilidades mesmo do estúdio aqui, eu fui começando a entender que esse pessoal mais velho estava falando. O artista não evolui em certos pontos porque ele acha que só precisa fazer a arte. E a arte em si, só por fazer, ela não vai se vender. Então, eu acho que chega um momento no artista que a sua evolução é você trabalhar as partes que você sempre foi incapaz de lidar bem. Então, o estúdio aqui hoje, ele é de 83, então ele tem atualmente 42 anos. Foi fundado pelo meu pai, que é o Wilson Gucci. Tiveram alguns cases famosos que ele trabalhou, que foi Boneco da Xuxa, Fofão, Galinha Mage. O nome de estúdio, principalmente dessa parte de prototipagem, arte, tudo tridimensional, escultura, a gente é uma referência. Já tinha alguma coisa que me chamava a atenção, assim. Então, eu gostava muito, eu sempre reparei muito em desenho animado. Tinha uma fortíssima influência do meu pai, porque eu gostava muito de voltar da escola e ir para o estúdio, não gostava de ficar em casa. Então, eu já vivia isso. E meu pai, quando fechava o estúdio e ia para casa, ele tinha uma salinha que ele fez no estúdio em casa. Então, assim, quando eu não estava lá no estúdio, eu estava em casa, no estúdiozinho dele. Então quando eu estava com acho que uns 24 anos, 25, meu pai já começava a falar para o pessoal que ele estava saindo do mercado e estava deixando na minha mão, junto com a da minha irmã. E hoje a minha intenção mesmo é cada vez mais firmar como um estúdio não de escultura, mas de criação. Então, estou querendo atuar em mais frentes e atuar em mais coisas, assim, multimídia, vamos dizer assim, sabe? Eu acho que hoje a atuação, porque assim, o estúdio em si, a gente ganhou nome muito por fazer a parte de desenvolvimento de projetos que se tornavam produtos de larga escala. Então a gente fazia a primeira modelagem aqui, que era a modelagem matriz, que servia de modelo para ser replicado em série. Eu acho que não é uma posição da gente aqui do estúdio, mas eu acho que o mercado em si hoje, ele está, em vez de ter essa produção mais centralizada em alguns, ele está pulverizando, então está criando mercados menores, nichados. Isso também tem influência, acho que, da impressão 3D. A impressão 3D, acho que muita gente não sabe, mas ele tem mais de 40 anos. O que aconteceu, que popularizou, foi cair a patente da impressão 3D. Aí outras fábricas menores conseguiram fazer máquinas acessíveis. Falando por clientes que eu tenho, por exemplo, eu atendo muita agência de publicidade, as maiores do Brasil atendem. E eu vejo que a própria demanda deles mudou.
porque antigamente, para você fazer um material promocional, por exemplo, se fosse lançar um personagem, um mascote da Coca-Cola, coisa que eu fiz. Antigamente eles pensavam em fazer um modelo para produzir 300 mil unidades e distribuir para todo mundo. Hoje em dia, para ter esse mesmo alcance que eles tinham antes, eles fazem 150 unidades só, entregam para influenciadores, os influenciadores postam e atingem o público que antigamente precisava de 300 mil bonecos. Então, o próprio mercado mudou. Em 2008, mais ou menos, eu estava conversando com uma ex-namorada minha e ela perguntou: e aí, o que você quer fazer? Eu falei: não, eu quero modelar super-heróis e eu quero realmente, na hora que fizer isso, ser considerado o melhor do Brasil fazendo isso. É muito louco, né? Parece que a palavra tem poder mesmo do negócio. Mas aí nessa época eu acabei fazendo um Wolverine e um Homem-Aranha. E com esse Homem-Aranha eu ganhei, foi o primeiro prêmio de Brasil de Excelência em Brinquedo. Aí eu fiz algumas coisas da Pixar também que tinha, tava enchendo meus olhos. Fiz assim, gosto muito do resultado das fotos. Assim, as fotos dessa época eu modelava muito mais manualmente. Hoje eu faço muito na impressão 3D, não é a mesma coisa. E teve também agora recentemente que eu fiz o boneco, eu comecei a fazer muito boneco de youtuber. E aí foram ganhando prêmios com isso e eu fiz o do Lucas Neto, que se tornou um dos maiores bonecos com maior venda do Brasil, da história. Eu lembro que o brinquedo que eu fiz ficou em primeiro lugar. E o segundo foi o brinquedo que meu pai fez. Então, isso eu acho que é uma coisa que foi emblemática, assim, né? E no ano seguinte é até curioso, porque ele ficou em primeiro e eu fiquei em segundo. E eu já tinha uma ideia e dando aula eu percebi mais ainda. Primeiro é que para você modelar bem, você tem que ter um fundamento, pelo menos um bom fundamento de 2D, de desenho. Porque agora quando a gente modela digitalmente, tudo bem, não estou querendo colocar a parte digital como uma coisa que não é legal. É que são bem diferentes. Antigamente tinha uma mobilidade, uma flexibilidade muito maior. Porque ela não era feita no material que é feito hoje a impressão, que é resina, que é uma coisa mais rígida. A gente fazia em cera de abelha depois. E cera, a gente tinha uma coisa de muita paciência, assim. Tinha que derreter cera e fazer gota por gota. Então não tem isso assim hoje em dia. O mercado pede hoje cada vez mais rapidez. Então, por mais que eu goste de como era antigamente, para fazer as coisas acontecerem, eu nem sei se eu voltaria para trás também. Tudo hoje é muito planejado, acho que nem cabe mais voltar atrás, entendeu? Quando começou essa popularização do digital, o pessoal ficava muito me perguntando: e agora? Nossa, o que vai acontecer com você que está no digital? E eu, quando começaram a aparecer essas coisas, eu já estava quase 5 anos fazendo isso. Eu já expliquei isso em um grupo de artistas que estavam falando disso sobre IA. E uma história minha em relação a isso é muito parecida com impressão 3D. Porque quando começou a aparecer isso, igual eu acabei de falar, que eu já estava trabalhando com isso, o pessoal falava: nossa, o que vai acontecer agora? E ela é uma ferramenta, ela não entrega se você não souber pedir ou fazer do jeito que tem que ser feito. Inteligência artificial, para mim, é a mesma coisa. As redes sociais. Tem muita gente fazendo e tem uma disputa maior por atenção. O que faz as pessoas hoje criarem conteúdo que cada vez tem que ser mais enxuto, porque você está disputando com mais gente. Então a gente sabe que por dados, isso não estou inventando, mas cada vez
a retenção de um vídeo para pegar um gancho e segurar alguém é menor. E para fazer isso, o pessoal pega, por exemplo, impressão 3D, faz toda a filmagem lá do que está fazendo a modelagem, como imprime tudo e já está bonita a peça. E essa não é a realidade. A realidade é que a peça impressa, ela sai de uma maneira que ela precisa de muito trabalho manual ainda. Então, assim, isso é uma visão que às vezes o cliente acha que é assim. Eu já ouvi muito isso assim, olha, para resolver isso tem impressão 3D, então se comprar uma lá, faz e está pronto. Eu nem insisto muito, eu explico, mas quando tem alguma pessoa que nem tem tanta informação, uma resistência, eu deixo ir porque assim, eu acho que algumas situações para mim não adianta ficar toda hora querendo falar, a pessoa precisa viver ali e entender. Que a gente começa a evoluir quando a gente começa a limitar as coisas. É muito louco, mas é o podar. É muito mais quando eu olho assim, vejo as crianças brincando com as coisas que eu fiz, mas assim, e também não é brincando à toa, é realmente que ela tá encantada, assim, você vê que tem um apego ali, sabe, emocional ali de representatividade para ela ali, o produto, aí é legal. O propósito da gente é se tornar sempre algum produto, alguma coisa encantadora, no final das contas. Porque o projeto vai mudar, as coisas vão mudar. E o que não vai poder deixar de ser é a maneira de fazer o negócio encantador.